você. A Marne, ele assumiu. Ele não assumiu, não, ele tomou posse. Era o delegado de Mozão que dizia: delegado não assume, meu amigo, ele toma posse. Vamos ao intervalo hoje, hein? Vamos ao intervalo? Vamos direto. Vamos Não, direto? já fez a de 7h30. Você já fez 7h30? Então pronto, então vamos conversar com o doutor Evaldo Sampaio. Ela tá impaciente com esse intervalo de novo, viu? Vamos conversar com o doutor Evaldo Sampaio, tá por aqui, com a Larissa, que é a sua assessora, tá aqui também. Doutor José, que veio participar conosco dessa entrevista. Primeira pergunta, você fala ou eu faço? Tem não, você fica à vontade, pode fazer. Então, eu quero primeiro, vamos começar pela posse da Marne. É. Né? Aí depois a gente vai depois de quanto tempo? Doutor Evaldo Sampaio, para quem não está vendo nós, doutor Evaldo Sampaio, ele é um cara novo, ele é muito mais novo do que eu. É muito mais novo do que eu. Você que pensa. Ele só tem a cara de novo. Eu conheço o doutor Evaldo Sampaio desde que eu fiz 19 anos rádio lá em Mossoró. E quando ele chegou lá de Fortaleza, já era desse jeito, cara. Não, mas doutor Evaldo não tem 40 não, velho. Que conversa. Tem não, homem. Eu tenho 52, vou fazer. Falar nisso, rapaz, sabe quem está aniversário? Me dê licença, deixa eu parabenizar, sabe quem hoje? Quem? Meu irmão Zezo. Zezo está completando 42 anos hoje. E a filha completando, e a filha Ingrid também está completando, parece que é 18 anos hoje. Um abraço para o Zezo. É tudo no mesmo dia. Zezo, cheiro. Obrigado pelo carinho, tudo de bom, parabéns. 7h47, então vamos. Doutor, quanto tempo já de juiz e essa luta para chegar à presidência da Marne era grande? Bom dia, doutor. Bom dia, Ciro Robson, bom dia, J. Regis, bom dia, meu querido colega professor da UERN, grande jurista de Josete. Eu queria inicialmente, antes de bater esse papo, dizer da alegria e da satisfação de retornar no Comando 95, que verdadeiramente tem o comando desses dois grandes comunicadores. Comunicação é uma arte, talvez a informação, o modo de repassar justamente o bem mais importante, que é justamente essas notícias, destacar essas ideias, trazer verdadeiramente o que mais é importante na minha ótica, que é a informação. Vocês dois fazem muito bem. Obrigado. Fazem com elegância, com humor, com imparcialidade, fazem ao mesmo tempo com firmeza e principalmente, que eu destaco aqui e inicio nessa linha, com independência. Porque para mim, um radialista, um jornalista, um comunicador de um modo geral que se preze, não pode ter rabo preso a ninguém. Agora o senhor falou. Tem que ser, como sempre, educado, respeitoso, cordial, mas sempre fazendo valer um dos valores mais importantes do Estado Constitucional Democrático de Direito, que justamente o professor de Josete preza muito, que é a liberdade de manifestação, a liberdade de pensamento, a liberdade, inclusive, de criticar. Nós podemos não concordar com o que for, e desde que a gente faça uma crítica sem excesso, sem lado pessoal, permitindo a contraposição, permitindo o outro lado, permitindo que se discuta, e vocês aqui fazem muito bem, e eu já começo destacando isso e me sinto muito à vontade em casa, porque como vocês, e começo o início dizendo, vim também de Mossoró. Vim também. Então eu sou mais um que chego, e me alegro disso, Jota. É um grande orador também, né? Já foi apresentador de TV, né? Exato, de TV. Apresentador de TV. Me orgulho também dessa parte. Nós dois programas juntos na TV Mossoró. Me orgulho. Então vim com vocês. Falar também que sempre o doutor Evaldo Sampaio sempre foi um colaborador da imprensa, sempre. De programas de rádio e de TV. Me orgulho também disso. disso. De muitos anos lá no nosso programa, lá na figura de Mossoró. E hoje já é praticamente um parceiro nosso aqui. Me orgulho. Inclusive a gente já pensou até num quadro. Né? Agora fica mais fácil. Junto com o de Josete, que tem outros projetos aqui com a gente, agora fica mais fácil. Porque ele participa conosco toda quinta-feira aqui porque eu estou no consultor jurídico. Pronto. Desde já, vamos conversar e tentar diagramar, porque essa parceria, agora sim, eu moro no Natal. Então, como foi? Na realidade, para eu ser bem rápido, para a gente explorar outros assuntos. Eu me senti muito alegre, porque a candidatura nunca foi minha, Ciro. Vocês sabem como é quando você tem um grupo de juízes, 304 juízes, e de uma hora para outra, de forma natural, através de uma luta que eu exerço, outro cargo associativo. Eu sou conselheiro seccional da ANAMAG, o José sabe, que é uma associação nacional de magistrados estaduais com 2.000 associados, e aí as pessoas me lançaram. E eu busquei duas condições, essas condições me foram favoráveis. Primeiro, o apoio da minha família. Sempre foi assim. Ciro conhece, você conhece. Minha família apoiou, minha esposa. Evidentemente, meus filhos acompanharam minha esposa. E depois o juiz de Mossoró. Vocês mesmo que vieram, igual a mim, que chego agora, o primeiro juiz do interior a se candidatar,
porque eu fui o primeiro a se candidatar e graças a Deus a vencer e com a expressiva votação. Primeiro juiz do interior que assume, sempre da capital, 16º magistrado que assume uma das associações mais antigas do Brasil, que é a Marne. Sou o 16º, vim do interior com muito orgulho, vim com a base que é Mossoró, que são meus colegas em Mossoró, que praticamente me apoiaram totalmente, e graças a Deus fui acolhido por todo o interior, pelos juízes da capital, tendo uma expressiva diferença, 190 votos, 91, e agora a magistratura é uma só. Nós estamos unidos, já estamos conversando com quem não votou em mim, porque precisamos verdadeiramente nos unirmos para defender a nós mesmos. Aí é que a diferença, eu agora começo, fica à vontade de vocês. Nós não nos unimos como os magistrados para nos defendermos. A defesa das prerrogativas da magistratura são a defesa indelével que deve acontecer, intransigente da sociedade. Porque eu começo trazendo aqui para vocês uma discussão, e fiquem à vontade. Um judiciário fraco, vocês não podem mais nem falar, Ciro. Um judiciário fraco, você não vai poder criticar ninguém. Os poderosos políticos e econômicos vão acabar fechando essa rádio. E vocês têm que ter a proteção de criticar, de falar. Então nós temos que ter um judiciário forte. Então, com todo o respeito que eu tenho, essa campanha orquestrada contra o judiciário, agora tem gente batendo palma. E aqueles que estão tendo coragem de resistir, dizer, pelo amor de Deus, se nós tivéssemos um judiciário fraco, a sociedade como um todo enfraquece. Lá na frente vão reclamar. Meu Deus, vai ficar agora igual as republiquetas, eu tenho chamado, que tem, me perdoe a franqueza, presidentes disfarçadamente democráticos, quando na realidade são verdadeiros ditadores, onde o judiciário é acovardado, onde o judiciário não apita nada, não diz nada, não cumpre a Constituição, e quem manda é justamente esse ditador. Vocês querem isso para o Brasil, que tem instituições fortes, que vocês podem recorrer ao judiciário a hora que quiser, podem evidentemente reclamar em todos os aspectos, que tem uma lei que o Poder Judiciário protege. É isso que nós precisamos, dessa consciência. E eu venho aqui colocar à disposição para a gente debater qualquer assunto. Vamos lá. O doutor Josete, bom dia. Bom dia, J. Regis, bom dia, Papinha, bom dia, Evaldo, meu colega e amigo e lutador lá da nosso UERN, né? Verdade. Evaldo, eu me deparei com uma reportagem na Veja, na semana passada, assinada por Dr. João Falcão, que é mestre em Direito. Joaquim Falcão, não? Joaquim Falcão, que é mestre em Direito pela Universidade de Harvard e professor de Direito Constitucional. E ele coloca aqui um trecho que eu achei super interessante e eu queria trazer justamente para o senhor, para a gente debater, abre aspas. Ele diz assim: juiz tem que ganhar bem, é indispensável para a democracia. Mas, se alguns magistrados legitimamente consideram que ganham mal, o caminho não é o judiciário autoconceder esse aumento. Isso é fazer justiça com as próprias mãos. Não importa a interpretação da Constituição que defenda. Na clareza, sobretudo numérica, cessa a interpretação. Afinal, R$ 33.763 são R$ 33.763. Teto máximo, não salário mínimo. Fecha aspas. E aí, doutor? Vamos lá. Vamos comentar. Em relação a isso, o juiz tem que ganhar bem. Começou a primeira pergunta. É indispensável. Calcanhado ou tudo? Volta ao pai. Mas em compensação ele diz, Ele né? calcanhar, né? Mas ele diz, em compensação, ele fala... Juiz que acha que ganha mal, o caminho não é o judiciário autoconceder esse aumento. Vamos lá. Vamos falar sobre isso. Primeiro, o professor Joaquim Falcão, não é constitucionalista, ele escreve algo que, para mim, é indiscutível e que os magistrados do país, principalmente os potiguares, que eu, evidentemente, hoje presido a associação, nós nos inteiramos e concordamos, em especial, com a primeira e última fala. A do meio aqui eu vou tentar fazer algumas, vamos dizer, não é reparações, eu vou tentar colocar alguns adendos que ele mesmo não traz. A primeira, indiscutivelmente, não tem como ser diferente, Jota. Jota é um cargo dificílimo, um cargo complexo, uma responsabilidade tamanha. Não existe jornada específica. Tem juízes que trabalham às vezes praticamente 24 horas, não se tem direito a todas aquelas verbas trabalhistas que costumeiramente tem, FGTS, hora extra,
fundo de garantia e diversas outras. Então, indiscutivelmente, o judiciário tem que ganhar bem, não porque é melhor do que as outras profissões, porque tem que ser uma carreira, Cira, atrativa, Cira. Os melhores profissionais de direito tem que procurar carreiras atrativas. Você tem que procurar algo que verdadeiramente você chega dizendo, pera ainda, eu vou para essa carreira porque ela é melhor, ela paga bem, ela me dá condições, ela tem atrativos, ela tem alguns benefícios, isso é claro. Então, é indiscutível que jurista para ter coragem como ele de dizer isso são poucos. Inclusive ter condição. Como também tem jurista que não tem coragem de falar o que o senhor fala, né? Também tem. Isso também, né? O cara tem que ter sangue no olho, né? Pois é, você me conhece, eu digo o que penso. A última parte eu também concordo e estou com ele. Não concordo e nenhum magistrado potiguar. Você pode, inclusive, amanhã, se quiser, na sua participação, trazer o portal da transparência aqui, porque eu falo e provo. José que vai me ajudar com isso. Ele pode trazer o portal da transparência aqui, Ciro Jota, e mostrar para vocês claramente que nenhum magistrado potiguar ganha ordinariamente é aquele salário do mês. Por exemplo, vamos aqui falar em rádio. Vocês têm as cotas fixas, ou seja, todo mundo sabe aqui de patrocínio, cotas fixas que, por exemplo, vai umas para Ciro, uma vai, vamos jogar aberto. Cotas fixas. Pronto. Agora, em vez em quando aparece uma cotazinha extra, mas que não era prevista. Dentro das chamadas cotas fixas, fazendo uma metáfora, no caso do eu asseguro. Pronto, cruzeta, beleza. Pronto, então, cota fixa para juiz, salário, vencimento, subsídio ordinário. Nenhum magistrado potiguar recebe acima do teto. Nenhum magistrado recebe. Porque nós temos que cumprir a Constituição e a lei. Quer melhorar esse teto? Vamos fazer através do devido processo legal. Vamos elevar o teto. Como é que você eleva o teto? Trabalhando dentro do processo legislativo com senadores e deputados. Concordo. O meu adendo, só um adendo para finalizar e deixar vocês à vontade. O meu adendo dentro desse comentário intermediário é que o Supremo Tribunal Federal, e aí eu vou jogar a pergunta para Josete, gostem ou não, Ciro, é o Supremo Tribunal Federal o guardião da Constituição. É ele que diz o que é constitucional ou não. E com relação não só a alguns benefícios, mas como a própria interpretação de algumas leis que regulamentam o padrão remuneratório nacional da magistratura, que nós estamos querendo que o Supremo Tribunal Federal faça, quem vai fazer é ele. Então não tem como você tirar do ordenamento jurídico a possibilidade do Supremo Tribunal Federal fazer isso. Quem diz a última palavra, quem realmente diz se é constitucional ou não é ele. Então não é que o judiciário vá se autoconceder, que eu também não concordo. Não faz sentido o judiciário autoconceder o seu salário. Mas quem vai dizer se está errado ou certo, se é constitucional ou não, eu passo a bola, me perdoe, já que ele me botou no calcanhar de Aquiles, eu vou devolver para ele. Eu quero que ele diga, como constitucionalista, se não é o Supremo Tribunal Federal que diz a última palavra sobre tudo nesse país, se é constitucional ou não. Agora, a grande questão... Deixa eu dar só uma informação aqui, Jota, só retificar. O ouvinte está dizendo aqui no nosso zap do comando, e o Banco do Brasil, João Câmara, não está funcionando. A Caixa já voltou a funcionar há muito tempo, ele disse, ao contrário do que foi informado pelo jornalista aí ao vivo. O Rogério tinha falado isso. Quando eu perguntei para o Rogério Fernandes. Então só a Caixa voltou a funcionar. A Caixa já voltou há muito tempo. O Banco do Brasil não funciona. Voltou. E agora Ceará Mirim fica sem Caixa. Sem Caixa, sem Banco do Brasil e sem Bradesco. Toda aquela região, um raio de mais de 50 quilômetros, 60 quilômetros. A grande questão, doutor Eval, é porque existe uma ação direta de constitucionalidade, né, no Supremo Tribunal Federal. E, aliás, são duas. Né? Uma que... Na verdade são duas, mas engloba várias coisas. Uma que discute o auxílio moradia, né, dos magistrados, e outra federais. Que discute os honorários sucumbenciais da AGU. Né? E aí parece que há uma tensão. Eu vou além. Essas duas categorias, a do auxílio moradia engloba diversas outras coisas. E dessa dos honorários também, porque tem diversas questões. É verdade. Aí como é que está essa articulação em nível nacional? Essa tensão entre essas duas categorias? Olha, eu particularmente penso que não deve haver. Sim. Você me conhece. Eu, inclusive, no meu plano, eu devia ter trazido, mas eu vou voltar aqui diversas outras vezes. Eu sou pidão, viu? Já estou acabando com a assessoria aqui, pedir para voltar. E vou trazer minhas propostas específicas para cá e quem sabe até a gente formatar essa participação semanal. E dentre elas, a gente defende a integração entre todas as classes. A advocacia é indispensável à administração da justiça. Nós temos que andar lado a lado. Se discute essa constitucionalidade, por quê? Porque o advogado, ele já recebe um subsídio como nós, tá? E esse subsídio que ele recebe,
ele recebe como agente, ou seja, fixo, mas ele pode ganhar, vamos dizer, algo a mais. Vamos falar fácil para o povo entender. O que é esse algo a mais? É um honorário. Juiz, eu quero deixar claro, não ganha nada a mais. Nada. Juiz não ganha nada a mais. Ele ganha o quê? O subsídio. E o auxílio moradia. O auxílio moradia, ainda vou mais além. O auxílio saúde, o auxílio alimentação, que são pequenos, que complementam os subsídios que são indenizatórios. Não são verbas remuneratórias, mas todas elas dentro do teto. É o desafio que eu lanço aqui e acho que Josete é um cabo como eu, ele vai trazer aqui o portal da transparência. Então, qual é a discussão? É que o dinheiro já entra, vamos dizer, no fundo público, ele entra dentro do cofre público. E mesmo assim, em vez de ficar dentro do cofre público, ele sai para pagar os advogados públicos. Isso é uma nova lei, que é o novo CPC. Inclusive, nós vamos formatar um evento aqui, Constituição, novo CPC depois. E essa discussão, mas eu penso que não deve haver tensão. Deve haver uma conversa, deve haver jogo aberto. Você sabe que eu sou defensor da política consensual. As carreiras jurídicas têm que andar de mãos dadas. Agora, nós precisamos dizer que o que a imprensa, muitas vezes, não vocês, que eu destaco, mas uma parte da imprensa onde tem todo canto. Boa parte. Justamente interessada, com poderosos econômicos e políticos por trás, manipulando como se o comunicador fosse uma marionete, só fala, justamente só denigra a magistratura porque tem interesse em proteger bandido. Porque pra mim, quem desvia dinheiro público, com todo respeito, tem que ir pra cadeia, tem que ter o devido processo legal, a magistratura não quer ser herói, mas tá aí, rapaz. O orgulho que se tem de se ver um juiz que tem coragem de ir para um programa daquele, Roda Viva, e com elegância, com fineza, responder todos, inclusive responder perguntas indelicadas que não tinham nada a ver. Que comanda junto com outros profissionais, porque você tem que enaltecer a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, e consegue recuperar, pelo amor de Deus, Ciro Robson, consegue recuperar 6 bilhões de reais numa operação que entrou para a história, que caciques da política em todos os cantos, em todo canto estão presos, poderosos econômicos, gente que mandava aqui, aí a gente vai ficar denegrindo uma classe trabalhadora como a magistratura, porque recebe uma verba indenizatória que outros recebem, porque o auxílio moradia, por exemplo, se vamos pensar, os militares recebem, os altos servidores do executivo recebem, deputados e senadores recebem. Por exemplo, nós não podemos, você recebe. Eu recebo auxílio moradia. Você recebe? Recebo. Eu vim pra cá. Pronto, tá aí. Eu queria. Pronto, olha aí. Então, a premissa legal do auxílio, pronto. Eu gosto da clareza. A premissa legal de recebimento é o mesmo do Ciro. Qual é a premissa legal? Você sabe, a comarca ou seção judiciária não ter imóvel funcional. Quando a TV ou rádio chamou Ciro e tirou lá de Mossoró uma audiência rasgada, me permita fazer esse testemunho, ela disse, olha, eu quero um estímulo para Ciro. Para Ciro vir para cá tranquilo, ele vai ganhar salário X, que aí também eu não sei, não vou dizer, mas ele vai ter um benefício onde ele quiser morar. É para ele ter a atratividade de vir. Os melhores profissionais só vão vir se tiver esse tipo de atrativo de Josete. Então vamos ser francos, pessoal. Nós não podemos tratar um assunto sério desse, tá? Um assunto sério desse com manipulações. Agora, é isso que eu acho, doutor, eu acho o seguinte, eu acho que em relação ao auxílio moradia, eu concordo com o que o senhor está falando. Eu concordo. Bem explicado. Eu acho que a polêmica no país, quando se fala em auxílio moradia para magistrados, é juntar aqueles meses todos retroativos e dar uma lapada grande pro camarada. É isso que a população não entende. Mas vamos conversar sobre isso. É isso. Então explica um pouquinho em relação a isso. Eu acho que é isso. Rapaz, o cara recebeu 148 mil pontos de auxílio moradia. Aí o cara disse, não, mas era o retroativo. Faz 2 anos que não recebe. Antes Isso que a população dele explicar, não o interessante, o ouvinte percebeu, o que o doutor Evaldo falou aí, ó, que o auxílio moradia político, deputado federal lá em Brasília, senador, governador, altos servidores do executivo, militares a partir até de cabo, de sargento, tem vilas
Pô, militares. perfeito, tem. Jota. Prefeito. Isso que a gente tem que trazer. Aí o juiz... O político, além da auxílio moradia, que é o apartamento funcional que eles ganham lá, eles ainda ganham as passagens de avião para vir para o estado dentro do dia de semana. Agora, Papinha, o problema é o seguinte, Você agora- são as distorções, né, doutor? Verdade. Você sabe muito bem. Verdade. Mas é isso que a gente está certos falando aqui, a magistrados- gente está explicando, a gente Exato. tem essa Isso. intimidade, me perdoe falar assim, Fala, mas fale, a gente tem. se conhece um bocado de tempo, a gente tem, doutor Evaldo Sampaio, a gente respeita como juiz, claro, como magistrado, mas a gente fora do ar, claro que a gente conversa nossas asneiras, nossas brincadeiras, a gente Faz se parte conhece há disso. muito tempo. A gente tem essa liberdade, graças a Deus, essa intimidade. O problema é justamente isso. Doutor Evaldo Sampaio está aqui hoje para explicar o que outro juiz, se a gente for fazer uma pergunta dessa, vai querer dar uma porrada na com gente. certeza, com certeza. Que não existe. E aí eu vou fazer toda essa intermediação, a gente vai explicar, conversar, para que o ouvinte do outro lado, que é a razão de ser de você estar aqui, e coincidentemente, o ouvinte, que é o povo, que é a sociedade, compõe a sociedade, coletivamente falando, é a razão de ser da magistratura. A magistratura não existe senão para servir a sociedade. E a sociedade quer ser servida. Então vamos lá comentar em específico, e aí José fez um contraponto muito bom, que são as distorções. Eu quero pegar aqui a coragem que vocês dois têm, diferentemente, de trazer todo o plano e não querer justamente manipular o ouvinte. Me permita eu dizer como vocês ampliam. Primeiro você amplia trazendo a realidade geral e focando para políticos que muitas vezes fazem o quê? Não, eu não quero apartamento funcional tal e vou querer o auxílio moradia. Ninguém tem direito de escolher não, J. Regis. Ninguém tem direito de escolher não, Ciro. Se quer um apartamento funcional não. Vou dar um exemplo aqui no Rio Grande do Norte. Tem 4 comarcas que tem casas funcionais. Se tem casa funcional, o magistrado não recebe. É para morar lá. Claro. Quando é que ele recebe? Se vier o setor da engenharia, como teve uma comarca que eu visitei como candidato, que ela estava inabitável. Agora é inabitável porque o magistrado diz, ó o dedinho, tem que vir uma comissão de engenheiros olhar se o bicho está inabitável mesmo. Não é o que você pensa, você não quer luxo. Mas tem, com todo respeito, deputado e senador que chega lá no apartamento dele, que eu quero morar, eu moro em qualquer um lá. Apartamento funcional de Brasília, eu quero dizer. E tenho certeza, conhecendo a sua origem, você quando chegar num apartamento funcional daquele, você vai dizer, Ave Maria, eu tô no céu. Porque é a nossa origem. Eu moro em qualquer um, mas ele chega, não, eu não moro não. Porque você quer receber o auxílio moradia. Isso não pode, na magistratura não existe. Vamos voltar para o retroativo. E vamos deixar, de um modo geral, de hipocrisia. Qual de nós, como trabalhador que nós somos, cada um na sua. Inclusive essa veia aqui, eu já vi várias vezes Ciro falar. Você não lembra, mas Ciro fala mesmo e tem coragem de dizer. Olhe, trabalhador tem que receber seus direitos e não tem que renunciar a nada, tem que lutar até o fim. Você sempre bate nessa tecla. Qual de nós, como trabalhador, vai renunciar a direito? Poxa, vamos deixar de hipocrisia. Então o auxílio moradia... Mas o país já é ele hipócrita, né? O país precisa né? Você quer outro exemplo de hipocrisia? Vocês começaram com o exemplo de hipocrisia. Me permita agora fazer um Pode gancho. falar. Ponto facultativo. Meu amigo... Rapaz, isso é a maior hipocrisia do É uma mundo. hipocrisia. Não existe isso. Você tá dando um feriado. Ninguém vai lá. Cadê a estrutura pronta para eu ir trabalhar? Eu, às vezes, até vou como juiz, mas o juiz, ele é um agente político. Ele tem outro viés, você sabe, ele é um servidor público, mas tem um agente político porque a Constituição diferencia. Mas eu duvido, por exemplo, vamos imaginar que é o UERN, me permita aqui que eu sou professor da UERN e me orgulho muito. Lá na UERN, se colocar ponto facultativo, de José não entra, porque não vai o técnico, porque não vai ninguém. Que diabo de ponto facultativo é esse que eu não posso ir? Facultativo é uma faculdade. Não existe a hipocrisia. Pronto, você foi perfeito. Você foi no âmago. Então vamos voltar. Era um direito indiscutível baseado numa lei federal, para começo de conversa, de 79. Então não me venham dizer, com todo o respeito que eu tenho, até a própria tese de Moro, é um direito desde 79, baseado também numa lei estadual, numa decisão do Supremo que você tem que respeitar a alta corte. Eu nunca vim aqui, eu não concordo com algumas posturas. Eu vou dar um exemplo. Eu não concordei, você a tarde inteira dizer, nós vamos deliberar se vamos decidir. No final decidir, não decidir. Aquele cara. Eu não vou concordar nunca com isso, eu estou dando só exemplos. Vamos para frente. E baseado numa resolução do CNJ. Diversos outros tribunais pagaram. O dinheiro que verdadeiramente é do povo, tudo é do povo, pessoal. Vamos deixar de hipocrisia também.
Mas o dinheiro, constitucionalmente falando, tá aqui outro constitucionalista. O dinheiro do judiciário, dentro da repartição orçamentária, é do judiciário, não do executivo. Ele não tem nada a ver com a crise. Ele tá ajudando. Já deu 20 milhões. Já está ajudando na segurança pública, quase 80 milhões o convênio. E você sabe disso, que muitos policiais militares recebem diárias para ajudar a população pagas pelo Tribunal de Justiça. Aquele aparelho que você reclama direto lá na TV Ponta Negra, do ITEP, que não funciona, o tribunal acabou de comprar e dá. Ou seja, o tribunal está participando, mas esse dinheiro é o tribunal que organizadamente, inclusive para construir a sede do tribunal, para pagar os direitos indiscutíveis da magistratura, pagou um direito, poxa. Então vamos questionar isso. Vamos deixar de hipocrisia. Olha, só um ouvinte aqui está questionando aqui. O ouvinte está questionando, Jota. Ele está dizendo aqui, pelo amor de Deus, não acabem com as minhas esperanças de ter um programa decente no rádio brasileiro. Os ótimos profissionais merecem realmente auxílio moradia. Eu disse, esse programa de rádio aqui é pro povo. Ele diz, mas auxílio moradia para deputado federal, dizer ao povo que isso é legal, é uma brincadeira. Então tá falando que isso é legal, o deputado federal. A gente tá falando que o deputado federal, ele tem o auxílio moradia. E é legal. E é legal. A gente tá falando isso. Juridicamente. Quer tirar até o nosso também? Levou o juiz para dizer o que o doutor Evaldo tá falando. Agora, Ciro, quer tirar o nosso também? Tire. Agora tire da forma correta. Como é que tira? Pelo devido processo legal, com projeto de licença. Nós queremos discutir. Se o Supremo entender que é inconstitucional, que tire. Agora, por exemplo, se o Supremo entender que é inconstitucional e faz parte, eu particularmente não acho, eu queria que o Supremo fizesse valer algo que o meu consultor aqui também vai me ajudar. Não é bom demais estar com um cara que entende. A reposição de subsídio não é cumprida faz tempo. A Constituição é clara, anual. Tem que haver a reposição de subsídio. Nós estamos com 45% de defasagem. Não é para cumprir não os direitos da gente, ô Ciro? E de todo servidor público, que agora eu vou defender. Não são só os juízes que estão sem reposição, não. Você, inclusive, também está sem reposição. 6 anos, realmente. Doutor Eval, agora veja bem, a questão das distorções, certo? Tem uma ouvinte aqui chamada Dani Carioca, acho que é isso. Um abraço para ela e para o nosso amigo também. Dani Correia, ela pergunta o seguinte, pergunta ao juiz quando 2 magistrados são casados e os 2 recebem auxílio moradia. Será que isso não é ilegal e inconstitucional? Veja, Dani, eu vou ser muito franco. Toda vida que me chega essa pergunta, eu tenho que ser coerente com os meus posicionamentos, como eu sou. Juízes entraram na justiça, procuraram a justiça para questionar a regra da resolução que não permite que 2 recebam. Tá? Eles procuraram a justiça. Inclusive, o mais conhecido dos casos, vamos logo jogar aberto para a gente falar aqui, que é o caso do Marcelo Boetas. Ele é casado também com a juíza federal. A justiça lá, e outros casos também, concedeu. Eu não sei quais são os elementos jurídicos. Eu não fui estudar, sabe por quê? Não é porque eu não quero. É porque eu não posso comentar casos concretos. Uma vez que nós estamos comentando aqui em abstrato, todos nós. Quantas vezes, Ciro, eu me lembro como se fosse hoje, Ciro queria fazer pergunta para mim de caso em específico lá que acontecia aí eu dizia, Ciro, vamos refazer a pergunta. Aí a gente combinava para eu poder responder. Então, em abstrato há uma resolução que veda. Agora, qual o argumento jurídico que eles usaram para que a justiça desse o direito, tá? Eu não sei, então eu não posso comentar. Eu só digo o seguinte, o fator gerador é não ter na seção judiciária ou na comarca, não ter o imóvel funcional. Por exemplo, eu vou mais além. Se reclama também que tem juízes que ganham auxílio moradia e tem imóvel próprio. Você sabe que é outra reclamação. Não tem nada a ver, a lei não tratou disso. Quer regulamentar agora e dizer que o auxílio moradia, por exemplo, só vale para os substitutos que estão iniciando a carreira? Pronto, vamos fazer. Agora vamos fazer do modo que o Joaquim Falcão falou, pelo devido processo legal. Então, eu jogo aberto, eu não fujo da raia, como se diz, na nossa época. Parece que nós de Mossoró, né, me permite aqui o barrismo nosso, nós 3, de José também, José passou comigo lá em Mossoró e veio para Natal. Nós de Mossoró, a gente enfrenta. Eu acho que vocês ganharam toda essa notoriedade, que você não tem medo de falar o que pensam. Vocês têm independência e vocês são coerentes. Então a gente tem que falar e jogar aberto. É dessa maneira que, evidentemente, a gente pensa a situação. O doutor José, o doutor Evaldo Sampaio, guarda só um pouquinho.
Vamos agradecer aqui o QFM lá em Mossoró, a 95 Verdade. de lá, o Saldanha, Saldanha, grande gente comunicador, boa, mora aqui verdade. na E quem Um trabalha abraço na pra TV ele. Assembleia, na Assembleia. Um abraço pra ele. E quem tá mandando aqui, eu filmei aqui 30 segundos do Dr. Eval sendo entrevistado, e Certo. mandei para uma pessoa que quer. Não, é Deus no céu, Dr. Eval Martera. A minha cunhada Neuza Lopes. trabalha com o Dr. Neuza Eval. Lopes, Aí vereadora, fazer aquela- né? É, tá lá. Vereadora em Baraúna. Né? Não, minha cunhada, eu trabalho com isso lá no fórum. Ah, que trabalha no fora, É. porque também tem a vereadora Neuza Lopes, gente mas olha boa. aqui, eu vou- Gente finíssima. vou publicar. Deixa eu ver o seguinte, Publica, só pra manda dizer, ela né, roxar, tá autorizado. A gente conversou quando, na semana passada, o Papinha falou que o doutor Eval estaria aqui, o doutor de Josete estava, e nós fizemos um convite ao professor de Josete. E eu disse, vamos conversar sobre o STF. Essa coisa, essa polêmica toda com relação a Lula e tal. Esse é o que eu gostaria que o senhor tocasse nesse assunto aí. E da porque- briga do Barroso com o. com o Mendes, Mendes, com o Gilmar Mendes. Mendes. Essa coisa. Qual é o comentário que o senhor faz aqui para os ouvintes do Comando 95, que é indiscutivelmente a maior audiência do rádio no horário? Veja bem, Jota, vamos começar pela última parte. Eu acho que basta você olhar e, ao mesmo tempo, até a gente brinca, aquela pessoa que faz a tradução das Libras, lá do Supremo, você vê o aperreio da bichinha, me perdoa a expressão. O constrangimento daquela briga de dois ministros, eu não quero aqui dar razão nenhuma ao outro. Eu já fiz, antes mesmo, evidentemente, agora como presidente da associação, eu tenho dito, são 3 Ervais. Eu tinha o Erval Cidadão, que ele vai ficar um pouco mais caladinho. O Erval Cidadão é mais parecido com o Ciro, assim, né? Indignado com a corrupção, fala tudo e tal. O Erval Juiz, ele cumpre a Constituição e a lei. E o Erval Presidente, ele tem que ter a temperança, a calma, o equilíbrio, porque nós falamos em nome de 304 juízes. Mas é óbvio que aquilo dali constrange todos nós. Vocês têm até dificuldade de comentar, todo mundo tem. Por mais que você deve concordar com o Barroso ou com o Gilmar, aquilo não é para acontecer. Se fosse aqui vocês se pegando, se esculhambando aqui, me perdoe a franqueza, a gente já ficaria constrangido. Imagine na alta corte. Não, aquilo. Com relação ao caso Lula em específico, eu me encontro impedido. Mas o que eu tenho para dizer é o seguinte, aí eu vou dizer. Porque como eu tive coragem, algumas coisas eu até me arrisco. Eu fiz um texto, de Josete conhece esse texto, teve mais de 100 mil visualizações à época, onde eu indaguei. O STF golpeou a Constituição? Existe 3º e 4º grau de jurisdição? Como fica o direito da sociedade frente ao direito do condenado? Poxa, bem ou mal, nós temos que ter segurança jurídica. O Supremo já decidiu, ô Ciro. E ele decidiu o quê? E você sabe o quão é eficiente esse entendimento de prender depois da confirmação de segunda instância daqui. É um cara que trabalha no dia a dia, porque você está se preocupado com os políticos, com fulano beltrano. Se a gente mudar esse entendimento, que melhorou muito e que combateu a impunidade, a quantidade de criminosos que vão ser postos para fora, claro que a gente tem um sistema penitenciário complicado, mas o que me deixa intrigado é a gente discutir ao bel prazer de mudanças. Esse poder de pauta do Supremo não pode. Ele, por exemplo, ele quer discutir de novo, vamos dar um exemplo. Ele quer discutir de novo a liberdade de imprensa, se pode ser exercida por jornalista formado ou não, ele pega e discute de novo. Não é assim. Não já está discutido, não mudou nada. Estou dando exemplos. Então, com todo o respeito que eu tenho ao ex-presidente Lula, que tem que ter o tratamento de um ex-presidente, tem que ter as prerrogativas legais que o ex-presidente tem. Mas ele é um cidadão igual a nós. Mas é isso que o povo Entendeu? quer achar. O povo está achando isso, o povo sabe que é assim, mas infelizmente ainda há aquela história de empurrar com a barriga. É o que todo mundo pergunta hoje em dia, me perdoe que eu vou falar isso, mas eu vou falar mesmo, e o povo vai criticar. E não vai preso, não já está condenado? Não, e o pior... E não vai preso por ele quê? tá inelegível Se ele é igual a ou todo não? mundo, ele não tem mais E outra corpo pra coisa, ganhar. eu falo Ele aqui... é ex-presidente. Eu falo aqui do Lula, porque vocês perguntaram, claro. mas vamos aqui, é do PMDB ao PT. São raros os políticos desse país, com todo respeito, não digo do PMDB ao PT, tudo farinha do mesmo saco, com poucos caroços diferentes. Quem desvia dinheiro público, quem rouba nesse país, independente de quem seja, do partido que seja, de qualquer dos 36, tem que responder perante a lei do mesmo jeito. Exatamente. É isso que você está chamando a atenção. E nós não temos nada contra o Lula, nem contra a esquerda, nem contra ninguém. E que venha a Aécio Neves, se for Também. que vá pra cadeia do mesmo jeito. Lógico. E todos esses outros políticos, Eduardo Cunha já O próprio tá. presidente da República. Que inclusive eu disse e reitero aqui, não consigo entender por que não foi autorizado. Não consigo entender.
Ali ele consegue, ele tem uma maleabilidade, um jogo político, Ave Maria. Mas quando acabar o mandato, ele vai. Mas quando acabar o mandato, ele vai. Doutor Evaldo Sampaio, amigo no 1º de janeiro, ele vai ter que responder tintim por tintim no que está acontecendo. Está aqui o constitucionalista do meu lado. Utilidade pública. O ouvinte Flávio do Comando, ele diz o seguinte: nesse exato momento, Ponte Velha totalmente parada. Descendo ali do Mais Landim, aqui por centro. Doutor Evaldo, e nesse caso, o Lula está inelegível, em tese ou não? Veja, O que o senhor acha? a parte eleitoral é sempre mais delicada. Eu sempre digo que a questão eleitoral, já disse isso várias vezes, e até eu acho que o nosso presidente do TSE ele foi mal interpretado naquela conceituação que a mídia trouxe de irregistrabilidade, né? Ou seja, a pessoa ser não registrável. A gente só vai aferir isso no momento em que ele requerer a candidatura. Pode ser que ele nem requeira. Agora, em tese, ele se encontra numa situação da famosa lei do ficha limpa. Confirmada em segunda instância. E foi confirmada na segunda-feira. Não tem mais recurso pro TRF, não. Confirmada a decisão condenatória. 12 anos por órgão colegiado. Em tese, ele se amolda. Agora, se ele vai ser inelegível ou não, vai ser aferido no momento concreto, porque pode ser que ele não seja nem candidato. É isso que nós temos que aferir. Olha, temos 1 minuto e meio para acabar o programa, Ciro Lopes. 1 minuto e meio. Doutor, então com essa celeuma toda, eu vou até tirar essa questão, Lula vai ser preso, não sei, o país mudou um bocado com a seriedade, não sei se o termo seria esse, do Moro, coisa que a gente nunca tinha visto na vida, nem com a Lava Jato, claro. Nunca imaginávamos, porque ninguém imaginou que um político ou empresário fosse preso. Aí diz, mas Joel já está em casa, mas ficou preso. Mas foi E pode voltar. E pode voltar. Mas não via isso. E pode voltar. O senhor acredita... Multimilionários na cadeia. O senhor acredita que esse país tenha jeito ainda, doutor? Me fale como cidadão e depois o senhor dá uma pincelada como juiz. Olha, você me pega até na emoção. Eu acredito demais. Eu até me emociono, eu acredito demais. Eu acho que é um momento histórico desse país. Pode ter tido excesso? Pode. Mas, poxa, nós estamos vendo um momento, como o Ciro destacou na pergunta. Ninguém imaginava que esses caras nunca eram presos, pô. Vamos falar aqui. Numa linguagem bem... Um dos caras mais ricos do mundo, né? Não era preso, não chegava a lei pra ele. Aí você achar, não, mas ele é inocente. Poxa, se ele for, ele vai provar no devido processo. Eu só tô querendo dizer que a partir de um dado momento, esse país, para ser inclusive desenvolvido, tem que combater firmemente a corrupção. Ele está começando a combater. Bem ou mal, com alguns excessos que para mim são exceções, o excesso não é regra geral, nós estamos melhorando isso. E isso está animando o povo. Você, Ciro, está animado com isso. Olha com essa sua natureza. Quando você estava em Mossoró, você morria de dizer, que conversa essa. Inclusive, tinha gente que lhe tirava do ar lá, eu me lembro com os seus. Por que Ciro não tá? Porque ele esculhambou aqui político A, B ou C. Eu me lembro com os seus. E é isso. Cadê Ciro? Tirava o microfone no ar na TV. Tirava ele do ar. Aí eu dizia, por quê? Porque ele dizia que nenhum dos políticos, que quem mandava nesse país não ia pra cadeia, que só valia pros 3P, que eu não vou repetir aqui. Se ele quiser, ele que fala. Porque eu sou presidente da associação, não posso falar. Diga você os 3P, mas você vivia dizendo lá. 8h27, doutor Evaldo Sampaio, me diz uma coisa, o senhor... Eu vou fazer essa pergunta. Fica à vontade. Eu acho que eu posso, que eu estou... Pode. Aqui tudo pode. O senhor é a favor ou contra a intervenção militar? Totalmente contra. Por quê? Totalmente contra. Porque nós temos que cumprir o ordenamento jurídico.